Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Diálogos de Resistência. Este videocast é a materialização de um produto educacional vinculado à minha pesquisa, que foi desenvolvida no âmbito do Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, o ProfEPT, e será composto por 5 episódios que objetivam levar letramento sobre gênero e diversidade a toda a comunidade interna e externa ao IFAC. Eu sou Paula Ramila, sou uma mulher cis, de origem negra, sou de cor parda, eu sou filha, mãe, sou esposa, sou servidora do Instituto Federal do Acre e sou mestranda do ProfEPT. Eu sou uma mulher de baixa estatura, uso óculos, meus cabelos são encaracolados pretos com alguns fios brancos, que hoje está preso. Eu estou trajando uma camisa preta com acessórios dourados. Nós gravamos aqui do estúdio do CREAD, na reitoria do IFAC, e ao fundo de nossa imagem tem um cenário que imita um painel ripado com alguns objetos de decoração. E este é o nosso terceiro episódio da nossa série, e hoje nós vamos entrar no território mais sensível dessa nossa jornada. Nós vamos hoje falar sobre marcas que muitas vezes elas estão visíveis, mas também elas podem ser invisíveis. Marcas essas que são resultado de violência contra mulheres. Então este episódio, talvez, ele seja o mais necessário de toda essa nossa caminhada. Ao longo do desenvolvimento da nossa pesquisa, essa violência, através das entrevistas que nós realizamos, essa violência ela deixou de ser um número, deixou de ser um dado estatístico e ela ganhou rosto e ela ganhou voz. Eu ouvi inúmeros relatos, ouvi professoras que carregam marcas de violências sofridas na sua vida privada, eu ouvi colegas que enfrentam dificuldades por serem mulheres e serem exceções em áreas que são estritamente técnicas, e essas mulheres lutando para serem respeitadas em espaços que são majoritariamente ocupados por homens. Mas dentre tantos relatos que eu ouvi, um deles ecoa em mim muito forte até hoje, que foi sobre a dor de um colega que sofreu muito ao perder uma parente muito próxima, de uma maneira brutal para o feminicídio. Isso num tempo em que nós nem tínhamos essa palavra inscrita no nosso Código Penal. Então, isso foi muito importante e é muito importante para que nós entendamos que a violência, que essa dor causada por essa violência, ela não é uma dor individual, não é mesmo? Essa dor, ela é um sintoma de uma sociedade que ainda se utiliza da violência para subjugar mulheres. Essa é a face cruel de um sistema patriarcal, como nos ensina a socióloga brasileira Eléa Safiotti. E é por causa disso, por essas mulheres, por essas dores e por essas famílias, é por elas e para que não haja mais elas, que nós estamos aqui hoje. E para nos ajudar a conversar, dialogar sobre isso, para nos ajudar a refletir sobre os tipos de violência que existem e compreender qual é o papel do servidor público diante desse cenário, que nós temos hoje uma convidada que é uma referência nessa temática. A nossa convidada, ela possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela é mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e ela é doutora em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí. A nossa convidada é a doutora Patrícia Rego. Doutora, é uma honra tê-la aqui conosco, seja muito bem-vinda. A honra é minha. Olá, eu quero começar também fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher cis, branca, tenho cabelos pretos, longos, hoje ele está preso num rabo de cavalo. Eu estou trajando um vestido verde claro, verde militar claro, eu estou com brincos de pérola. Eu sou mãe de 4 filhos, casada, e sou procuradora de justiça do Ministério Público do Estado do Acre e atuo na área de violência de gênero há 10 anos. Obrigada. É só um adendo que eu
esqueci de mencionar que atualmente a senhora ocupa o cargo de Corregedora-Geral do Ministério Público, correto? Isso, atualmente eu não estou na área de execução, eu sempre tive uma atuação criminal, fiquei 10 anos na área de violência de gênero e agora estou na Corregedoria Geral do Ministério Público. Muito bem. E eu gostaria de fazer um informe para você que está nos assistindo, que está nos acompanhando. Esse informe é importante. Na descrição desse episódio, há um link de acesso ao que nós chamamos de Guia de Mediação Pedagógica. Esse é um artefato complementar desse produto educacional que vai ajudar muito você ao longo dessa caminhada. E agora nós vamos às perguntas. No nosso primeiro bloco, nós vamos para além do visível, nós vamos falar, explicitar os tipos de violência. E aí, doutora, para nós iniciarmos a nossa conversa, eu acho que é muito importante a gente romper com uma ideia que ainda é muito comum. Apesar de nós vivermos uma realidade, onde a informação ela se dissemina muito rápido, e chega a muitas pessoas muito rapidamente, mas ainda existe muito essa ideia de que a violência contra a mulher, ela só existe quando ela deixa um hematoma, uma marca física, uma marca visível. E na sociologia, a gente tem um conceito, né, através de Pierre de Bourdieu, a gente entende que existe a violência simbólica, né, que é aquela violência que ela não se utiliza de força física, ela se impõe através das nossas brechas no dia a dia, né, através da nossa cultura, através dos nossos costumes, e isso vai fazendo com que essa dominação ela pareça que é algo natural e muitas vezes até aceitável para a gente, aquilo é algo é até aceitável como correto, é a lei, é assim, sempre foi assim. Então, nesse contexto, que nós entendemos como contexto cultural, onde esse desrespeito e o controle dos nossos corpos e das nossas vidas, eles são naturalizados, é aí que o terreno é preparado para que essas violências, que muitas vezes começam de formas que, deixam marcas invisíveis, mas aí ela progrida, né, para violências que aí sim vão deixar marcas visíveis no nosso corpo. E aí, nesse cenário de todos esses tipos de violência, nós temos a nossa Lei Maria da Penha, que é, inclusive, uma lei conceituadíssima, considerada uma das leis mais avançadas do mundo. E estamos a todo momento também, né, já tivemos algumas alterações dessa lei, alterações importantíssimas, e a lei, as pessoas que trabalharam, para a construção dessa lei, elas reconhecem essa complexidade. E é tanto que elas elencaram ali alguns desses tipos de violência para ser mais claro, né, para que nós tenhamos condições de compreender como realmente se operam. E aí, diante disso, doutora, eu queria lhe perguntar, pedir para que a senhora, nos ajude a refletir, quais são esses tipos de violência, mas principalmente como que essas violências elas operam para que de modo que as agressões comecem dessa forma, uma agressão que ali às vezes nem é considerada uma agressão, mas que ela vai culminar às vezes com aquela agressão mais brutal, que deixa uma marca física ou mesmo com o extermínio da vida da mulher. Exatamente. O feminicídio, que é a forma mais brutal, né, de violência contra a mulher, quando a sua vida é retirada, ele nunca é um ponto fora da curva. Eu sempre digo isso. Toda mulher que é morta, que é assassinada, que é vítima de um feminicídio, ela já vem sofrendo violência. Por isso que ele é um crime evitável. Nós podemos zerar o feminicídio. Num país que é o quinto que mais mata mulher, num estado que tem, nesse país, a maior taxa de feminicídio, nós podemos evitar esse crime, porque ele deixa marcas. E muitas vezes as marcas não são visíveis. Na maioria das vezes, elas são invisíveis, porque a violência começa lá atrás. Ela é um ciclo estruturado nesses processos de dominação. A causa da violência contra a mulher ela é estrutural, né? Ela se baseia ali num conceito de dominação do homem sobre a mulher, né? Nesses papéis de estereótipos em que a sociedade enxerga a mulher e o homem de forma desigual e o homem tendo essa dominação sobre o corpo, exatamente, sobre a liberdade, sobre a vida da mulher, inclusive. Então, ela vai começar com uma violência psicológica,
ela evolui, né, passando por uma violência moral, patrimonial, sexual, até chegar na Marta, na violência visível, que é a violência física, e ela pode culminar também num feminicídio, que é o extremo, né? É quando a mulher tem a vida exterminada. A violência psicológica, ela é muito sutil, né? Ela começa de forma sutil, ela é aquela humilhação, ela é aquela manipulação, ela é uma forma de controle que vai minando a força da mulher, vai minando a sua autoconfiança, vai minando a sua capacidade de reação. Paralela a isso, ela pode acontecer, ela vai acontecer ali também junto com uma violência moral, que são acusações falsas, calúnia, difamação, que vai minando também a capacidade da mulher de resistir a ataques, né? Muitas vezes, inclusive nas redes sociais, que hoje se utiliza muito, né? E aí ela pode também vir acompanhada, e geralmente ela vem da violência patrimonial, que é quando o homem exerce o controle financeiro, ele retira a capacidade da mulher de gerir os seus recursos financeiros, né? e aí ele vai tirando a autonomia, ele vai tirando a independência, e a mulher já está constrangida, humilhada, isolada, com a autoestima lá embaixo, ela vai e sem recurso financeiro, ela vai cada vez mais perdendo a capacidade de entender que aquilo são formas de violência, que ela está dentro de um relacionamento abusivo, e de resistir, de sair desse ciclo da violência para que o pior não ocorra, que é a violência física e que é o feminicídio. Então, eu acho que a importância de você compreender as formas de violência e o ciclo é justamente para evitar, inclusive, que um mal maior aconteça, que é o feminicídio. Quando você investiga um feminicídio, e eu posso dizer isso categoricamente no Acre, todo mundo sabia que aquela mulher, você pode ir atrás, que ela sofria violência já, sofria há algum tempo, e ela não teve ajuda. As mulheres que são vítimas de feminicídio no Acre, são mulheres que, em regra, não procuraram o sistema de segurança e justiça, não procuraram ajuda, muitas vezes não tiveram apoio suficiente para ir. Se você olhar, mais de 90% das mulheres que morreram, elas não tinham medida protetiva. Não, talvez se tivessem buscado, talvez se tivessem tido ajuda, talvez se tivesse identificado isso, ou alguém tivesse ajudado a elas a identificar, essa tragédia não teria acontecido. Porque é como você disse, a violência, por ter uma causa estrutural, ela se dá de uma forma que se estrutura numa teia invisível, onde todos nós, enquanto sociedade, naturalizamos isso, achamos que é normal. E isso se dá no dia a dia, na nossa rotina, na forma como nós educamos os nossos filhos, não é? Na forma como nós nos relacionamos, nas piadinhas machistas, nas renúncias do dia a dia, aos espaços decisórios, aos espaços de poder, nos silenciamentos do dia a dia, e ela vai se consolidando e se naturalizando. Então, o letramento de gênero é importantíssimo para que a gente possa estar atento. Não existe mais, não é possível, é ilegal, é inconstitucional essa desigualdade de gênero. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Durante muito tempo, isso não era assim. O marco disso foi a Constituição Federal de 88. Para você ter ideia, a mulher não tinha capacidade civil até os anos. O Código Civil é de 1916. Ele foi mudado na década, agora já depois dos anos 2000. A mulher passou a ter capacidade civil plena, a gerir a sua vida civilmente, só a partir de 2000. Isso é muito recente. Muito recente. Essa a
lógica patriarcal da sociedade, a sociedade patriarcal, ela reproduziu um direito extremamente patriarcal e opressor. Então, a gente geralmente fala, e é verdade, que o feminicídio, que é esse ato extremo de violência que a gente se choca todo dia, e recentemente nós tivemos episódios deploráveis de feminicídio, não é? Ele é justamente quando a mulher diz não a este patriarcado. Ela diz: não, eu agora vou controlar a minha vida, a minha liberdade, o meu corpo. Não, eu não te quero mais. Não, eu vou ter uma outra vida. E aí o homem vai e se acha no direito de tirar a vida daquela mulher, porque ela disse não ao controle que ele exerce e que ele acha que tem o direito de exercer. Sim, dizendo não, ela se opõe, né, e aí, se eu não me Hannah Arendt, ela fala que a diminuição do poder, lógico, né, numa outra perspectiva, mas eu acredito que caiba a diminuição do poder é um convite à violência, um convite nesse sentido. A partir do momento em que a mulher decide ter alguma autonomia, o homem se sente contrariado e ele se acha no direito, porque ele acredita, assim foi se construindo estruturalmente a sociedade, ele se acha no direito de dizer: "Não, é de minha posse, então eu decido o que fazer com ela". Eu dou um exemplo sempre muito ilustrativo, porque a responsabilidade, nessa temática, no enfrentamento à violência de gênero, ela é de todo mundo. Ela é do Estado, ela é dos profissionais da educação, principalmente, né, tem um papel estratégico demais, o poder público também tem, mas ela é de cada um de nós. E começa na nossa casa, nos nossos lares. Então eu dou sempre um exemplo que é muito ilustrativo de como se opera esses mecanismos invisíveis de construção dessa visão estereotipada dos papéis de gênero, e que são os presentes, né, como é que você educa uma criança, uma mulher e um homem. Como eu disse, eu sou mãe de 4 filhos. Meus filhos sempre receberam como presente, em datas festivas, aniversários, Natal, eles recebiam um carro, espadas, né, referências de brinquedo que dão para ele, aquele lugar que é do público, do externo, do conquistador, do dominador, do provedor. E para as mulheres a gente costuma dar uma bonequinha, porque é ela que vai cuidar, né. Antigamente se dava muito panelinha, fogão, porque o lugar de cuidado da casa, do espaço privado é da mulher. Então o homem sai, né, e a mulher, exato, fica no privado. E isso se reflete na realidade que a gente vê hoje desigual, das mulheres que não ocupam espaços de poder. Se você olha para o cenário político, você percebe claramente isso. Aqui no estado, temos 3 mulheres numa Assembleia Legislativa, 2 na Câmara de Vereadores. Se a gente olha para o Congresso Nacional, as mulheres são minorias, embora nós sejamos a maior parte da população e a maior parte de votantes. Olha para o sistema de justiça, a mesma coisa, nós temos uma mulher no Supremo Tribunal Federal. Não é? Nós temos tribunais que nunca tiveram mulheres presidentes, então isso se reproduz, porque é isso, a sociedade patriarcal reproduziu um direito extremamente patriarcal e reproduz todos os dias. E a gente continua reproduzindo, falta muito para a gente quebrar essa lógica, né? E esse videocast que a gente está fazendo hoje tem esse objetivo, não é? Porque Justamente. vocês têm um papel fundamental como educadores. A gente só vai conseguir transformar, não há lei Maria da Penha que resolva o problema da violência, e a lei Maria da Penha prevê, claro, como um dos seus fundamentos básicos, a questão da educação. Mas se não houver um envolvimento de fato, um compromisso com uma agenda prioritária educacional de transformação dessa mentalidade, e de desconstrução desses papéis estereotipados de gênero. A Rita Segato fala que nós vivemos numa sociedade que, na dúvida, a gente decide sempre pró-estereótipos, né, e é verdade. É o lugar na mesa do pai, né, o pai tem o lugar na cabeceira. Quando a gente sai em família, o pai é que vai dirigir, não é a mulher. E a gente reproduz isso todas as horas. E a gente não percebe que isso está conectado diretamente com as violências que as mulheres
sofrem todos os dias. E só para completar a resposta, que você me perguntou quais eram os tipos de violência, então, para além daquelas que estão descritas na Lei Maria da Penha, que são 5, psicológica, moral, patrimonial, sexual e física, esse rol não é taxativo, ele é apenas exemplificativo e nós temos inúmeras outras. Nós temos a violência política, nós temos a violência obstétrica, nós temos a violência vicária, que é quando o homem atinge as pessoas próximas daquela mulher, os filhos, para aumentar o sofrimento dela. Tivemos agora um feminicídio de alma, um homem que matou os filhos da mulher, né, e depois se matou. Ele não matou fisicamente a mulher, mas essa mulher, ela jamais estará viva, ela será um zumbi. Sim. Né? Temos os feminicídios psicológicos, se falou muito em violência simbólica e invisibilidade. Hoje nós temos uma estatística de suicídios de mulheres que são, na realidade, feminicídios. Mulheres que sofrem tanta violência psicológica e que acabam se matando. E isso fica no nível da invisibilidade, porque não é computado como feminicídio, ninguém Não sabe entra nas estatísticas. as estatísticas oficiais da violência contra a mulher. Você sabe que a mulher se matou, né, mas você não sabe as causas. Então isso está numa cota de subnotificação. Sim. E nós, nessa pergunta de agora, anterior, doutora, nós falamos sobre essa questão da violência simbólica, né? E a senhora muito bem colocou aqui, é algo que vem se escondendo, né, no cotidiano, atrás justamente das piadas misóginas, mas a senhora tocou num ponto muito importante, que é o silenciamento, que eu até trouxe aqui dentre as perguntas, né, para a gente falar sobre isso. A senhora até já adentrou um pouco nessa questão. Eu acho que é importante a gente destacar uma diferença, né, às vezes pode ser confundido, uma diferença entre silêncio e entre silenciamento, né. O silêncio é uma escolha, eu posso escolher não querer falar sobre algo, eu posso escolher, querer estar reclusa ou querer procurar quietude, é uma escolha, está dentro da minha autonomia, mas o silenciamento é diferente, essa forma como se opera é algo imposto, é algo que vem para fazer com que você, desista de falar, desista de denunciar. O silenciamento, ele se estabelece quando a voz de uma mulher, ou ela é ignorada, ou ela é desvalorizada, ou ela é sistematicamente interrompida, e a gente sabe que tem isso no âmbito educacional, no âmbito acadêmico, no âmbito mesmo do trabalho. No mundo do trabalho, a gente vive e a gente, consegue enxergar isso em todas as esferas, essa manifestação desse silenciamento. E aí, o que eu queria perguntar para a senhora em relação a isso, porque muitas vezes nós temos até existem termos, né, para nomear essa estratégia, né, de silenciamento que inclusive faz com que a mulher muitas vezes ela duvide da sua capacidade cognitiva, ela duvide da sua competência e muitas vezes duvide da sua sanidade mental. Então é algo muito perigoso, é um braço muito cruel de toda essa opressão. Então, assim, eu queria que a senhora, nos ajudasse também a refletir, de que forma nós podemos, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente escolar, como que a gente pode identificar, quando que uma brincadeira, né, aquilo que é tratado como uma brincadeira, na verdade ela deixa de ser uma brincadeira, mas ela já é ali uma opressão, que vai se caracterizar como uma violência de fato na vida de uma mulher, na vida de uma menina, de uma estudante. Todos nós temos que ficar muito atentos, porque é esse tipo de brincadeira que a gente acha inofensivo, que era o que a gente estava falando antes, que gera a naturalização, que gera essa tolerância. Não se tolera piada misógina, não se tolera silenciamento, que é diferente de fato, o silêncio é diferente do silenciamento, porque são essas pequenas e que não são pequenos, silenciamentos, piadas do dia a dia que geram aquilo que eu falei antes, que vão gerar essa naturalização e que perpetuam essa desigualdade
que vão gerar as violências maiores. Então é preciso estar atento, é preciso não tolerar, porque piada que ofende, que distrata, mas que cria esse controle, essa desigualdade, ela não pode ser tolerada e ela é uma violência também, embora muitas vezes a gente não perceba. Sim, e eu acredito que seja importante destacar que hoje, às vezes, a pessoa quando ela procura ter uma postura, né, de se posicionar no enfrentamento mesmo, nós encontramos dificuldade porque às vezes a gente quer falar sobre isso, né. "Ah, é uma brincadeira, não, eu não posso tolerar essa brincadeira", e aí, muita gente não recebe bem, diz: "Ah, mas você está muito chata, ninguém pode falar mais nada". Não, mas tem coisas que não podem ser ditas, não podemos aceitar, não é mesmo? Então nós vamos passar para o nosso segundo bloco, onde nós falaremos sobre a responsabilidade institucional, no caso aqui no nosso âmbito de IFAC, com servidores públicos, né. E assim, nós sabemos que hoje a gente tem muitas orientações, muitas campanhas, e existem muitas mulheres, tem muita orientação em relação a romper o silêncio, né, a denunciar, e nós sabemos que tem, mulheres, né, que conseguem. Sabemos que ainda temos muito chão pela frente, né, de que as mulheres não temam a fazer essas denúncias, enfim, mas algumas delas rompem esse silêncio e elas vão buscar ajuda no serviço público, ou mesmo na escola, uma estudante. E aí, nós temos a situação que em alguns momentos, em algumas situações, né, essas alunas ou essa mulher, ela pode encontrar barreiras, né. Ela vai muitas vezes encontrar uma porta fechada. Ou se ela não encontrar uma porta fechada, mas ela vai encontrar ali dificuldade, um atendimento que não seja tão generoso, né, ela pode achar ali, ao invés de ela encontrar uma pessoa que vai acolhê-la, que vai orientá-la, vai julgá-la por causa daquela situação em que ela está vivendo, e isso é muito problemático. O próprio sistema, né, que deveria estar ali para servir aquela pessoa, ele falha. E isso acaba se tornando mais uma punição para aquela mulher, além daquela violência que ela já sofreu. Então, assim, eu queria que a senhora falasse conosco sobre esse tipo de violência. Qual é o nome dessa violência? Quando o serviço público, ele é acionado, mas ele não dá essa resposta que essa mulher buscava. Violência institucional, esse é o nome, né. A Certo. gente fala que falei que o rol não era taxativo, porque tem vários tipos de violência, violência institucional. E a violência institucional, ela é uma das piores, porque ela é feita pelo Estado, ela se opera pelo Estado, por agentes públicos. O Estado que deveria acolher e proteger, acaba violentando ainda mais, revitimizando. E isso é muito comum, né. Isso acontece no Ministério Público, isso acontece no Poder Judiciário, isso acontece nas delegacias de polícia, isso acontece no SUS, no SUAS, isso acontece no sistema educacional. Quando eu falei antes que as mulheres que morrem são as mulheres que não procuram ajuda, eh, essas mulheres não passaram pelo sistema de segurança pública, mas elas passaram pelo sistema educacional. Sim. Essas meninas e mulheres estão na escola. Elas passaram pelo SUS, porque quando elas são agredidas, que elas sofrem danos na sua saúde mental, elas vão procurar a RAPS. Elas são agredidas fisicamente, elas são estupradas, elas vão ao SUS. E essas mulheres não foram acolhidas. Ou não foram acolhidas da forma correta ou foram revitimizadas, né. Elas foram julgadas, elas foram desencorajadas. Isso é muito, mas muito comum. E principalmente quando a gente fala de violência sexual. A violência sexual, se a gente olhar para as estatísticas, e quando a gente fala em estatística, a gente tem que estar sempre em mente que a gente está falando de vidas, de pessoas, de seres humanos, exatamente. Você sabe que no Brasil, uma menina ou uma mulher, ela é estuprada a cada 6 minutos. Então, o tempo que a gente está falando aqui, muitas, né, são infelizmente exatamente, são vítimas de estupro. E quando a gente olha para todo o número de violência de gênero, para qualquer estatística, ele é subnotificado, todo. Desde o feminicídio, olha que o feminicídio tem um corpo, e até
violência psicológica, violência moral, mas a violência sexual é mais subnotificada ainda, principalmente a violência sexual que ocorre contra meninas e adolescentes, porque geralmente o estuprador, ele é o violador, ele é aquele que deveria proteger. Então ele não vai proteger, ele não vai denunciar. E o sistema educacional tem um papel fundamental nisso, né? De escutar, de acolher, de proteger, de não julgar, de não violentar. E o SUS também. Essas meninas que vão, que procuram o SUS e o sistema de segurança pública. Então, muitas mulheres que procuram, a gente escuta relatos, evitam de ir à delegacia porque tem medo, né, de serem julgadas já na delegacia, tem medo de serem expostas publicamente, né, pela mídia, tem medo de serem julgadas pela família, pelos amigos, de serem desacreditadas. Muitas vezes essas mulheres, em razão do estado psicológico, elas podem até mudar a versão. Isso acontece e aí ela é julgada pelo próprio judiciário. Sim. Você nunca olha para a conduta do autor. A gente vê muito isso nos processos, você só olha a conduta da vítima. Escuta aqui, mas isso é uma violência institucional. Quem está sendo julgado aqui é o réu. Sim. Não, mas a vítima mudou a versão. Impressionante. A vítima não, a vítima mudou a versão. Mas uma vítima de violência de estupro, ela pode mudar a versão. Você imagina o turbilhão de coisas. E o réu? Qual foi o comportamento do réu? A gente não olha. Não teve um olhar para ele. Então, isso infelizmente ainda acontece. No sistema de justiça, hoje, a gente tem um avanço, que é o protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero, que foi editado pelo Conselho Nacional de Justiça. Esse protocolo ajuda os profissionais de direito que operam no processo judicial, desde inclusive a investigação, a identificar essas desigualdades estruturais, a essas invisibilidades que a gente falava antes, e julgar de acordo com essa perspectiva, olhando que a mulher, quando sofre uma violência, ela vem de um ciclo e existe essa desigualdade estrutural que deve ser ponderada no julgamento. Então, já é um avanço. É evidente que esse protocolo não está rodando como deveria jogar, e há um esforço muito grande para que a gente possa divulgar isso, para que todas as instituições, inclusive as educacionais, ensinem, no caso, atuem com perspectiva de gênero, com foco nessas desigualdades estruturais, para que a gente possa trazer essas desigualdades e invisibilidades às superfícies, a gente possa enxergar e a gente possa evitar que essas mulheres sofram violências, que a gente pare de naturalizar isso, que a gente busque a igualdade de gênero e que, principalmente, a gente não cometa violência institucional. Porque nós, agentes públicos e o Estado, a gente está aqui para proteger e não para revitimizar e cometer mais ainda violência contra um público que já está vulnerabilizado. Muito bem. E aí, doutora, em relação à questão do nosso papel, né, nós estávamos falando aqui enquanto servidores, mas apesar de que nós também porque hoje nós temos muita informação realmente a respeito disso, muitas campanhas, né, muitas orientações e a gente sempre ouve falar: "Não se cale, denuncie", a gente precisa entender que nós temos que fugir daquele velho ditado de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas enfim, dentro até mesmo da minha pesquisa, mas não somente no âmbito da minha pesquisa, no dia a dia, nós percebemos que muitas pessoas, é um fato ainda, muitas pessoas têm receio, têm medo de se envolver quando estão diante de uma situação de violência, ou mesmo quando estão diante de um relato ou de uma denúncia de violência, ou mesmo de uma agressão, de uma discriminação. Então a minha pergunta é, hoje, assim, qual é a nossa, enquanto servidores públicos, né, a nossa responsabilidade, na sua visão, a nossa responsabilidade real
legal e ética, enquanto servidores públicos, estando nós diante de uma situação, ou vendo uma situação, né, porque nós podemos receber um relato, uma denúncia, ou diante desses relatos, qual deve ser a postura que nós devemos adotar. Eu falo eticamente e legalmente o nosso papel, para que a gente possa ter essa consciência, ter essa clareza de como nós devemos nos portar. Primeiro é preciso acolher. Diante de uma situação de violência contra uma mulher, nós, por um dever legal e ético, temos que acolher essa mulher. Nós não podemos julgá-la, nós temos que dar todo o apoio para que ela se sinta à vontade, para que ela se sinta acolhida, e nós temos que estimular que essa mulher faça essa denúncia. Ela precisa ter suporte, e aí, evidentemente, há toda uma rede de proteção que pode dar esse suporte, né? E que a gente pode até divulgar ao final os contatos dessa rede, mas ela precisa ser acolhida, ela precisa ter informação adequada, né? Para que ela possa, e ela precisa ser estimulada a denunciar. E, para além disso, nós podemos denunciar, nós devemos denunciar. Eu quero olhar bem na câmera ali e dizer que é uma obrigação. Essa história de que entre marido e mulher não se mete a colher, isso é uma coisa totalmente ultrapassada, isso é uma violência também. Isso é uma dessas invisibilidades que a gente estava falando, que a gente é uma piada. Para mim, isso é uma piada que a gente naturalizou, de muito mau gosto. Exatamente. Nós não podemos ver uma situação de violência e tolerá-la, sabendo que isso pode evoluir para o que nós estamos assistindo hoje, né? Para uma morte de mulheres. Quando a gente fala na morte de mulher, a gente está falando que uma mulher morre, em regra, dentro de casa. As mulheres que são vítimas de feminicídio, elas não morrem na rua. Elas morrem dentro de casa, elas, em regra, morrem no horário de descanso delas, que é à noite de madrugada. Elas morrem com um instrumento doméstico, que, em regra, é faca, um instrumento que a mulher, se a gente for olhar para os dados de feminicídio, a gente vai encontrar isso, e ela morre pela mão de alguém que é íntimo dela, do seu marido, do seu parceiro, da pessoa que ela amou, da pessoa que ela teve filhos, construiu sonhos. Ela morre na frente dos filhos. Ela deixa filhos. Nós temos os órfãos do feminicídio. Essas crianças são o futuro do país, elas vivenciam essa violência. O Estado não consegue proteger as mães e negligencia com elas também, porque elas ficam mais vulnerabilizadas, porque elas perdem a mãe e o pai, porque o pai vai preso, né? Então, quando a gente olha para uma situação dessa, nós não podemos tolerar. Nós temos que nos envolver, nós temos que apoiar essa mulher, estimular que ela denuncie, e se ela não denunciar, nós temos a obrigação de denunciar, porque ela às vezes não está em condição, ela não entende o processo, que ela está sofrendo violência, que ela precisa, que é perigoso, ela não acredita que aquele que ela ama, que ela gosta, que ela construiu sonhos, que ela teve filhos, que ele vá cometer uma violência maior, que ele vai tirar a vida dela, que ele vai tirar a vida dos filhos, que isso acontece. Então, ela não acredita, ela não está em condição. Por isso, a gente tem que denunciar, a gente tem que procurar a rede. Essa denúncia pode ser anônima, você não precisa se identificar. Você pode ajudar também coletando provas, você pode fotografar e encaminhar. Então, hoje nós temos o 190, que é para situações de emergência. Aconteceu a emergência, liga direto para o 190. Se essa é uma situação que perdura, que você está percebendo, liga para o 180, denuncia e ajuda essa mulher. Muitas vezes a mulher é desencorajada pelo colega de trabalho, pela família, pela irmã da igreja que frequenta com ela. Nós não podemos tolerar. Toda vez que uma mulher morre vítima de feminicídio, nós somos cúmplices enquanto sociedade. As nossas mãos também estão sujas de sangue. Muito bem, doutora. Agora nós vamos para o nosso último bloco. Estamos chegando ao final e nós vamos aqui falar sobre o caminho da proteção. E não é bem uma pergunta que eu tenho que eu coloquei como quinta pergunta nesse nosso último bloco, mas
A gente já tem muitas campanhas, muitos esclarecimentos, mas nunca é demais falar sobre isso, a gente está sempre aprendendo, sempre tem alguém que precisa ouvir, nós precisamos ouvir e sempre e outra vez. Então eu queria que a senhora, trouxesse agora, compartilhasse conosco como que a sua instituição hoje, o Ministério Público do Estado do Acre, como que ele atua hoje no acolhimento dessas mulheres, de mulheres que estão em situação de violência, quais são as ações, quais são as práticas, os canais de denúncia, enfim, os projetos que estão em andamento, a forma de apoio para que toda essa comunidade interna e externa ao IFAC, para que servidores, enfim, todos aqueles que tiverem acesso a esse material, que eles possam se munir, sabe, para que eles possam acionar, para que possam se colocar diante de uma situação de forma mais esclarecida, para saber o que fazer, para ter como agir diante disso. O Ministério Público do Estado do Acre, hoje, ele tem uma estratégia de combate, enfrentamento à violência de gênero, no geral. E nós temos estruturas dentro da instituição que se articulam para o cumprimento dessa estratégia. Então, nós temos um centro de atendimento à vítima que acolhe vítimas de violência de gênero, qualquer violência de gênero. São vítimas mulheres que sofrem violência psicológica, moral, stalking, assédio, as vítimas indiretas de feminicídio, que são os órfãos de feminicídios, os familiares, violência sexual, todos os tipos de violência. E nós acolhemos também o público LGBTQIA+, que sofrem racismo por LGBTfobia, homotransfobia. Então, nós atuamos com esses dois públicos. Lá nós temos uma equipe psicossocial, que tem uma psicóloga, um advogado, uma assistente social, e nós temos uma enfermeira também, que atende todo o estado, que vai fazer esse acolhimento. Então, a mulher que procura o Ministério Público, seja voluntariamente, seja vindo da rede que encaminha, ela vai ser, inclusive nós temos canais de WhatsApp que todos estão na página do MP. Atualmente nós criamos uma ouvidoria da mulher, que tem um canal de acolhimento só para mulheres que sofrem violência, mas chegando pelas portas do Ministério Público, essa mulher vai ser acolhida nesse centro de atendimento. Então ela vai ser ouvida, essa escuta, ela é uma escuta empática, ela é uma escuta qualificada, né, para que a mulher possa se sentir confortável em falar. A gente respeita muito, muito a autonomia de vontade dela, e a gente vai entender o contexto em que ela está inserida, de violência, e vai começar a passar as informações que ela precisa, primeiro para que ela entenda as violências que ela está sofrendo e quais as opções e alternativas que ela tem e que ela pode buscar. Então, para além da busca da medida protetiva, do afastamento do agressor, nós buscamos também informar e auxiliar a mulher a buscar os outros tipos de apoio que são necessários para que ela rompa esse ciclo da violência. Então, é um apoio de um benefício social, porque, na maioria das vezes, essa mulher não tem a independência financeira, ela não está no mercado de trabalho, ela é do lar, ela tem um nível de escolaridade baixo. Claro que a violência está em todas as camadas, mas ela atinge mais as mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, a gente vai buscar aquele benefício que muitas vezes ela não tem. A gente vai encaminhar ela para o Sistema Único de Saúde, porque ela às vezes precisa, não, a maioria das vezes ela precisa, e ela quer aquela ajuda psicológica, aquela orientação psicológica. Ela, quando nos crimes sexuais, a gente faz esse canal de diálogo com o SUS para que ela seja acolhida e para que todos os protocolos de atendimento a esta mulher violentada sexualmente, que ela tenha acesso a esse serviço. A gente faz esse caminho com as políticas públicas estaduais via Secretaria da Mulher, para que ela tenha
todos os instrumentos e o ferramental e o apoio necessário para romper o ciclo. E, claro, vai buscar no sistema de segurança e justiça a medida protetiva, a prisão preventiva, se for o caso, não é? Muitas vezes ela tem a questão familiar, da guarda dos filhos, da pensão alimentícia. A gente faz esse contato também para dentro da instituição com as promotorias de família, para que essa mulher possa, de fato, ser livre de toda e qualquer violência. O Centro de Atendimento à Vítima, ele funciona na sede do Ministério Público e eu aqui faço um convite de divulgação desse serviço do Ministério Público Estadual. Paralelo a isso, nós temos também um observatório de gênero que funciona junto do Centro de Atendimento, porque você não enfrenta violência de gênero se você não conhece o cenário da violência de gênero. Estudar. Então, para que você possa buscar uma política pública adequada e você só combate violência de gênero com políticas públicas adequadas, implementadas de forma correta, se você conhece o cenário, né? Você não enfrenta a violência de gênero se você não tem transparência. Então, nós temos, dentro do Observatório de Gênero, um painel de BI que mostra as diversas formas de violência de gênero, mas com foco no feminicídio, um retrato dos feminicídios, das tentativas de feminicídio no Estado, para que o movimento social, isso é controle social, que é importantíssimo nessa temática, o movimento de mulheres, o movimento social possa entender esse cenário, possa cobrar as políticas públicas, o TCE possa olhar, o próprio executivo, em todos os níveis, entenda o cenário de gênero no Estado para pensar, planejar e formular essas políticas. Eu preciso de um trabalho em rede, realmente. E a rede de proteção. Então, o Observatório de Gênero é para isso. E nós temos as promotorias de violência doméstica, que são as promotorias que atuam nos processos, nos pedidos de medida protetiva, nos processos criminais do agressor e as promotorias de família. Você falou em violência institucional, hoje a gente tem um índice altíssimo, né? Porque antes a gente não olhava para essa questão de violência institucional nas varas de família. Muitas vezes o promotor, o juiz, o advogado que atua ali não tem a perspectiva de gênero que uma promotora, por exemplo, na área de violência de gênero, que trabalha com a Lei Maria da Penha, já tem. Então, muitas vezes a mulher... Então, a gente faz essa intersecção, está tendo cuidado de... temos um programa, né, de formação na área de gênero e diversidade para esses profissionais. É toda uma estratégia voltada, mas os nossos canais principais de denúncia no Ministério Público de Acolhimento são, primeiro, a Ouvidoria das Mulheres, segundo, o CAV, que é onde esse acolhimento acontece, e essa movimentação para dar esse apoio, esse suporte a essa mulher, e as promotorias da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, de defesa da mulher, que são duas no Estado. No Estado, não, na capital e no Estado nós temos uma em Cruzeiro do Sul, mas temos as criminais que fazem essa atuação, não é? Que aí elas atuam já completamente no processo criminal. Muito bem. Inclusive, eu recentemente agendei, né, uma visita lá ao observatório, fui muito bem recebida, uma equipe maravilhosa, e aí lá nós pudemos acompanhar, eles nos mostraram como acessar os dados do feminicidômetro, muito bom, uma ferramenta extremamente importante. Eu esqueci de falar, e é preciso dizer que nós temos vários projetos, porque nós temos essa atuação do dia a dia, do cotidiano, mas nós temos projetos. Então, nós temos projetos de capacitação das redes de proteção, nós vamos ao interior fazer capacitação, diálogo. Nós temos um projeto específico para os órfãos do feminicídio, né? Atualmente, felizmente, nós ficamos anos sem ter uma política específica de apoio, acolhimento, proteção integral aos órfãos do feminicídio. Hoje nós temos no Estado, então a gente vai buscar identificar, temos vários projetos que correm em paralelo também, que focam nas políticas específicas de enfrentamento à violência de gênero.
Isso, é isso que eu ia pontuar, que eu achei bastante interessante lá na visita ao observatório, né, que a Raíssa estava nos comentando que as equipes elas vão ao interior e elas não fazem apenas o diagnóstico, né, dessas equipes de enfim, em diversas áreas, né, as equipes de saúde, elas não fazem apenas o diagnóstico, mas também levam a orientação, a capacitação, achei bastante importante, que a gente realmente precisa desse trabalho em todas as esferas, né. Mas nós chegamos ao final, doutora, e eu queria agradecer. Eu estou imensamente feliz com a sua presença. Eu queria registrar os meus mais sinceros agradecimentos. Eu sei que a senhora, né, enquanto uma corregedora geral do estado, é uma pessoa muito requisitada, muito demandada, mas, assim, só o seu aceite ao nosso convite desse produto educacional só reforça, né, o seu real compromisso com essa causa. Não à toa a senhora tem esse histórico de atuação, então eu queria lhe agradecer muitíssimo, foi uma honra entrevistá-la, foi uma honra, dialogar com a senhora, né, que nós estamos aqui num diálogo, e eu queria então só abrir espaço para que a senhora faça, caso deseje, suas considerações finais, mas mesmo que não deseje, eu lhe peço que a senhora deixe uma mensagem para os nossos espectadores, para os nossos professores, que é o nosso foco principal aqui nessa série de letramentos, para a senhora trazer uma mensagem falando dessa importância da discussão dessa temática, de nós abordarmos isso na esfera educacional. Perfeito. Eu muito obrigada por deixar eu fazer as considerações finais. Eu tenho certeza que nós, acrianos e acrianas, não podemos dormir em paz enquanto não zerarmos o feminicídio no Acre. É inconcebível que mulheres continuem morrendo. Todo mês nós temos um assassinato de mulheres dessa forma, Em razão de ser mulher. em razão pelo fato de ser mulher. Isso é inconcebível. Inconcebível por aquilo que eu disse lá no início. Eu comecei falando isso, porque é um crime evitável, totalmente evitável. Então, todos nós temos a nossa parcela de culpa e poderemos ter a nossa parcela de contribuição no enfrentamento ao feminicídio e à violência de gênero no Acre como um todo. E os educadores têm um papel, na minha visão, mais estratégico e mais fundamental. Porque esta mudança de chave, por ser um problema estrutural, e o nosso diálogo foi sobre isso, ela só vai acontecer através da educação. E os educadores dialogam todo dia com homens e com mulheres, com os agressores e com as vítimas. Então, dialogar sobre essa temática diariamente, colocar nos conteúdos, eu acho formal mesmo, nos conteúdos, né, nas ementas, sabe, abordar isso, fazer projetos de extensão, isso transversalmente, isso é fundamental, fundamental para a mudança que a gente precisa, que a sociedade urge, porque nós só teremos paz. Todos nós almejamos qual é o fundamento da República Federativa do Brasil? Nós vivemos num Estado democrático de direito. É a paz, é a solidariedade, não é isso? Nós todos, a República Federativa do Brasil objetiva e existe, a sua razão de ser é a construção de uma sociedade mais solidária e justa, não é isso? Igual. E de paz. O que nós queremos é a paz na sociedade, é viver em paz. Então, nós só vamos alcançar isso quando nós tivermos paz no lar, paz nos lares. É na família que a gente constrói o futuro de uma nação. Enquanto a violência reinar, porque no estado do Acre e no Brasil como um todo, no mundo, o conceito de lar é aquele conceito de acolhimento, de amor, de afeto. Mas o que a gente tem percebido é que no Brasil, lá tem sido muitas vezes um espaço de desespero, de humilhação, de sofrimento e de morte. E nós não podemos dormir enquanto nós não mudarmos essa realidade. E eu conto com os senhores e senhoras para a gente transformar isso urgentemente. Obrigada. Obrigada, doutora.
Bem, e para encerrar, né, nós vamos encerrar esse episódio com um convite, o convite à vigilância. Nós precisamos estar atentos e nós precisamos estar dispostos, não é mesmo? E eu queria chamar a atenção para você acessar no seu guia de mediação pedagógica, lá na parte do episódio 3, nós fizemos um mapeamento local aqui do estado, né, com todos esses contatos, com esses fluxos de atendimento, principalmente aqui do Ministério Público, né, para nesse atendimento a mulheres vítimas de violência. Então eu digo a você, não espere a violência acontecer, né, trabalhe com uma educação preventiva, pratique uma educação preventiva. Nós vamos ficando por aqui, nós nos vemos então no próximo episódio, onde nós vamos falar sobre práticas pedagógicas para a liberdade. Muito obrigada e até lá.